Tá me ouvindo? Eu acho que Vocês estão me agora estou ouvindo? ouvindo. Então, eu Dá um trabalho oizinho desde os aí, 11 pessoal. anos em outras atividades, né? Eu sempre trabalhei com a parte que não tem nada a ver, com terapia, na época, né? Eu fiz faturamento, trabalhei com faturamento, trabalhei com escrita fiscal, auxiliar de odontologia, muitos anos. E aí depois, quando eu casei, aí eu tive meu filho estava com em torno de 7, 8 anos, aí eu fiz um curso de radiologia para mim. Sempre é para nós, né? Tem que ser para nós primeiro, né? Depois a gente expande isso. E aí, quando eu estudei radiestesia, eu fui em busca de autoconhecimento mesmo, né? Eu fui convidada, na verdade, para fazer esse curso. E aí fiz, me apaixonei, aí comecei a fazer tratamento dos familiares, e aí naturalmente o universo começou a encaminhar pessoas para passar comigo. E isso já faz mais de 20 anos, né? E aí depois, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu, fora os outros cursos que eu fiz e tal, mas há uns 4 anos mais ou menos, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer mais além da radiestesia. E aí comecei a procurar na internet o que eu poderia fazer. Aí veio o que me aquecia o meu coração, né? E aí eu visualizei a Andresa Molina, né, no curso dela de humanoterapeuta. Aí eu olhei um vídeo dela, me interessei, né? Ela é muito cativante, né? Ela cativa a gente mesmo, né? Ela é muito boa no que ela faz. E aí todo aquele conhecimento me despertou para outras coisas, né? Que eu ainda não tinha acesso, porque ela tem muito conteúdo. E aí eu falei, vou fazer esse curso. E aí era presencial na ocasião, não era online, né? E aí eu comecei a fazer o curso com ela. E aí vi que estava certa, né? Porque é apaixonante, é muita informação mesmo, e presencial, online é ótimo, tudo é muito bom online, mas a titia aqui gosta do presencial. E desse calor, né, essa coisa mais perto. E aí eu tô, obviamente, estou me acostumando com o online, né? E vejo que é a mesma coisa também, sabe? É uma crença que a gente cria, né? É Que o verdade. presencial é isso, o online é aquilo, que não funciona, e é tudo uma bobagem, porque tudo é energia, então naturalmente não precisa estar junto, né? Não, com E certeza, né? Se a gente pensar que a gente, né, que o universo é mental, né? Ou seja, exatamente. tudo, tudo é pensamento, né? Tudo tá tudo aí. É só saber como a gente funciona, né? Como a gente consegue captar, porque as informações Uhum. estão aí, né? Eu acho que isso É, é não tem tempo e importante. espaço, né? Nada tem tempo e espaço, né? Quando eu pensei, já é, né? O que eu É acho que eu estou verdade. criando já foi criado, né? Essa força, né? A força do pensamento, né? Que quando a gente fala, né, da força do pensamento, as pessoas às vezes levam muito a sério, mas o pensamento ele tem forma, né? Uhum, E imagina aí agora que a gente está nesse momento de pandemia e que é um momento, né, triste, onde a gente números, por exemplo, agora em janeiro a ANS, né, soltou uma matéria de uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana, que, por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. uhum, Então imagina, vendo por quê? Porque o que, que a pandemia traz para a gente, né? Trouxe muito, as pessoas estão com medo. E eu acho que o maior medo que a ansiedade, ela vem o quê? Do medo do que será do futuro. E aí a gente é coberto uhum. com Do notícias e desconhecido, né? Por comportamento. isso que dá medo, né? É o desconhecido. É o saber que não consegue controlar, né? Então a gente está saindo da zona de conforto, de achar que a gente controlava algumas coisas, né?
que a gente tinha algum tipo de controle, e hoje o que a gente está vivendo é para realmente desmistificar isso daí, né, e fazer com que a gente entenda que a gente não controla absolutamente nada. Nunca É verdade. controlou, mas a gente tinha aquele achismo que conseguia fazer isso. E a gente não consegue, né? A Bia aqui está E falando que ela tem dúvida sobre ansiedade e depressão. Qual que é a sua dúvida, Bia? Fala pra gente. ela quer saber qual é a diferença de ansiedade e de depressão. Ansiedade é um anseio por algo que ainda nem existe. Então, eu tenho que, estou desse jeito, acho que é assim, tenho certeza que se eu fizer um movimento X, o outro vai reagir assim. Então, ansiar por algo que não está pronto. Depressão é muito comum a gente viver algum momento da nossa vida algum tipo de depressão. Tem vários tipos de depressão, né? E dentre eles, o mais comum, vamos dizer assim, é quando a gente é pressionado, né? É depreciado. Então, realmente, a gente fica nesse estado. A gente não consegue ter consciência do que está acontecendo e a gente vai se deprimindo. É como diz a palavra mesmo. Então, você fica realmente para baixo, você não consegue sair, você fica triste, você tem momentos de tristeza, de euforia, tem momentos de alguns tipos de casos mais graves leva até o suicídio. Então, tem vários tipos de depressão. Só que nós, psicanalistas e espiritualistas, a gente não pode diagnosticar ninguém. A gente não tem autorização para fazer isso. Nem psicólogo, tá? Quem faz o diagnóstico, se tem ansiedade ou tem depressão, é só um psiquiatra, um médico mesmo, né? Médico formado, que tem um estudo mais aprofundado de avaliação. A gente não tem esse estudo para fazer esse diagnóstico. Chegam a nós pessoas que têm ansiedade. Eu mesma tenho cliente que tem depressão, bastante. Pessoas que Inclusive, têm tem pessoas depressão, que têm os dois, né? Tem pessoas que às síndrome do vezes têm a pânico. depressão e têm ansiedade também, né? Crises de Porque assim, ansiedade. a depressão, ela é o resultado do ansioso. O ansioso, ele vai chegando num ponto que ele vai se deprimindo, porque ele não consegue naquele tempo que ele acha que é o real para ele, entende? E é Esse é um também sofrimento por diagnosticado antecipação, né? O ansioso. Ele isso, tem uma atividade para fazer aqui uma semana, ele já começa a sofrer isso, e imaginar como vai ser, será que vai dar certo, será que não vai? E isso vai gerando, né, um sofrimento, né, interno, uma exatamente, angústia, né? sim. E é muito comum, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente está sem, a gente inverteu, né, os papéis, né? A gente achava que controlava tudo, não controla mais nada. Essa pandemia, o vírus está controlando a gente, porque ele está fazendo a gente ficar mais recluso, né, mais dentro de nós mesmos, né? Se a gente prestar atenção, a gente está vivendo um momento muito, muito nosso, né? Muito individual. É como se a gente Sim. precisasse passar por isso para aprender a viver com a gente. Essa é a impressão que eu tenho, né? A E encontrar o essa meu eu. importância, né? E é importante nesse momento. Eu acho que a gente, na verdade, a gente pensando em, né, o famoso fazer pegar um limão para fazer uma limonada, eu acho que Exatamente. esse é o momento mesmo de parar e de olhar para dentro, né? E se perguntar É, mesmo quem eu sou, né? O que faz meu coração ficar quentinho, né? Porque eu acho que a gente exatamente. está num mundo onde tudo tem que ser tudo muito racional, muito lógico, tudo muito para ontem. E a gente Uhum. deixa de perceber, né, quem realmente nós somos e o que realmente nos dá prazer. Eu acho que é importante isso. Eu acho que o legal, assim, eu acho que até da psicanálise e espiritualidade é que ela traz isso para a gente.
né? Por exemplo, quando você começa a estudar, é como você começa a ver como tudo está ligado, né? Como quando a gente fala de instintos, por exemplo, a gente tem uma visão, né? São os famosos 7 pecados capitais que acabaram sendo tão sempre visto Massacrado. como uma coisa negativa, né? Ruim, né? E não é, faz E parte do nosso lado ruim. animal, né? É o nosso lado animal, que Não, e precisa ser como a gente. expressado, que está pronto, né, para ser expressado, né? Quando a gente segura o que a gente é, de fato, né, o que faz parte da nossa natureza, pronto, aí dão os bloqueios, né? Aí começam as E até neuroses, para a gente. né? Sim, que na verdade, como já diz Freud, somos todos neuróticos, né? Todos, Ou sem seja, exceção. não escapa E um. E aí viva a falando. neurose. E viva a neurose, né? E a gente entrando nisso, assim, o que difere, assim, a psicanálise, espiritualidade, até já que a gente está falando, né, já entrando um pouquinho nessa parte de instintos, e a gente vai falar um pouquinho também dos temperamentos, que foram que é chamado por Jung de funções, né, que está dentro dos tipos psicológicos. O que difere Uhum. a psicanálise e espiritualidade da psicanálise tradicional, vamos dizer assim, a psicanálise clínica? Então, a psicanálise clínica, na verdade, o pai da psicanálise é Freud, né? E aí, segundo ele, né, os estudos que ele fez, Uhum. que foram bem profundos, ele quis fazer uma terapia que se aproximasse mais dos pacientes. Por isso que ele viu que ele intitulou como psicanálise, porque ela era mais próxima do que um outro tipo de trabalho dentro da psicologia, né, mais tradicional. E aí ele começou a perceber alguns fatores, como o libido, né? Ele, praticamente a vida dele de estudo, né, como psicanalista, como pai da psicanálise, ele falou muito sobre essa questão do prazer oral, anal, fálico, né? Então, todo esse estudo Né? sexuais, ele foi muito criticado por conta disso, né? Mas ele falou sexual não no sentido ruim do sexo, como uma coisa, não é ruim, Isso é porque um o tabu, sexo né? não é Porque ruim, ele é bom. É um todo mundo que tabu, é que para a época, né, era muito reservado, né? Os conceitos eram muito reservados, não se falava disso, né, na verdade. E ele veio com esse assunto num momento em que a consciência das pessoas eram bem limitadas, né, com relação à natureza da espécie, né, que a somos gente tem nós que humanos. tem que entender Freud também no contexto histórico que ele estava, né? Porque quando a gente estuda Entendemos, é. Freud, e eu confesso que eu sempre tive uma pinimba com Freud exatamente por isso. Falava, É? pô, tudo para ele é sexual, Sexo, né? Tudo para então, ele tem a ver com porque sexo. E aí a gente vai entendendo que, na o verdade, sexo quando no ele... sentido do prazer que ele queria Do dizer, né? prazer. É, Uhum. não no sexo lixo, no sexo banal, que todo mundo quer pregar que sexo é uma coisa ruim. E o sexo é maravilhoso, ele não é ruim, ele é fundamental, né? É a explosão do gozo, né? Do prazer. Então, todo mundo intitula muita coisa, né? Porque desconhece de fato, né? Eu acho que isso, para mim, é falta de conhecimento mesmo, tá? Quando a gente E, na verdade, desconhece, quando... Assim, e eu acho que aí o mais... entra no senso comum, a gente vai criticar junto com o senso comum, mas não é assim que é. Na realidade, não é assim. Tudo é natural. Tudo que é para ser feito e é para ser feito. Então, tudo que existe faz parte da nossa natureza. A gente está aqui em evolução, a gente está aprendendo. É uma pretensão da gente achar que sabe muito. Não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente está apenas aprendendo a conviver, aprendendo a se conhecer, a aceitar o jeito que a gente veio, a gente é, o jeito que eu sei falar, o jeito que eu sei me expressar, o jeito que eu aprendi a amar, porque ninguém nasce sabendo amar, e isso a gente se choca quando escuta isso, mas é uma realidade.
né? Nós, a nossa espécie, não nasce amando, né? A gente não sabe nada sobre isso. Aliás, amar, o que é amar? Amar é uma coisa aprendida por alguém que me ensinou o que é amor. Mas é o verdadeiro amor? Não sei. É o que eu É que, na acho, verdade, né, até para nós, né, e né? até porque para nós, psicanalistas espiritualistas, a gente ainda está desenvolvendo, né, que seria, Isso. né, o nosso, para quem conhece, né, os chakras e tal, na verdade, né, a gente tem o chakra cardíaco, né, que é o Isso. que está ligado ao nosso corpo mental inferior, e que ele Uhum. ainda está em desenvolvimento, né? Então, Total. por isso, né? Então, assim, o que é o amor, né? Essa coisa do amor porque por objetos, porque eu quero, né? Esse é o amor? Não, né? A gente, assim, quando as pessoas falam, ai, porque eu amo incondicionalmente. Querido, você não Uhum. ama condicionalmente, porque a gente ainda não faz ideia o que seja amor incondicional, né? Acho que A os gente poucos gosta que da estiveram palavra, aqui, né? você te conta nos dedos quem teve amor incondicional, né? Jesus, Buda, né? Os grandes avatares, mas a gente ainda está longe disso. E está tudo bem. Né? Isso que também as pessoas precisam entender, que está tudo bem, porque a gente está num processo, né, de Uhum. evolução, que esse é o momento realmente de aprender a amar. A gente ainda está no momento de aprender a controlar os instintos, né? Tá bem no beabá, né? Tá engatinhando. Exatamente. Então, assim, isso E que a é viver, né? Os nossos instintos, importante. As né? pessoas acham Sabe por que a gente precisa até aprender e a a viver nossos controlar? Porque a instintos. gente não aprendeu ainda a usar direito, né? Quando a gente aprende a usar direito, a gente não precisa controlar nada. Mas ainda a É gente não verdade. sabe. Eu acho que também o que falta, eu acho que o grande problema é que a gente está muito agora nessa coisa de, porque eu tenho que ser luz, porque eu tenho que ser Ah, iluminada. E não o é pessoal isso, faz nós somos isso. polaridades, É. né? Temos negativo e positivo, feminino e masculino, é isso. Quando a gente fala em equilibrar isso, a gente não está falando que eu preciso de 50 e 50%. Não, até porque aí que é importante eu conhecer a minha personalidade, os meus perfis, né, psicológico, qual é a minha, eu sou mais extrovertida, eu sou mais introvertida, aí entra, a gente fala dos 4 elementos, né, e aí entra, sim, no caso da psicanálise e espiritualidade, a gente vai olhar, claro que assim, a gente não se aprofunda tanto, porque para isso realmente teria que ter um estudo aprofundado em astrologia, mas a Uhum. gente vai olhar, a gente consegue identificar pelo signo da pessoa. Né? Eu, por exemplo, eu sou geminiana, eu sou uma pessoa de ar, então Uhum. naturalmente eu sou uma pessoa que sou mais avoada, eu estou sempre no mundo das ideias, que tenho uma dificuldade às vezes de colocar em prática algumas coisas, e isso está tudo bem. Né? A Isso gente que as fica pessoas também criando, né? A gente criando, cria. criando, e vai embora. E é importante entender que está tudo bem. Né? Existem pessoas que são mais Envolvente, né? Porque o ar racionais, é tem pessoas. envolvente, né? O ar ele Ex envolve, né? Ele vai exatamente. envolvendo. E é importante se conhecer nesse sentido e realmente entender essas características. E entender E isso, também que né, a pessoa. Isabela, a gente usa para atender. Na psicanálise, a gente usa Sim, isso como ferramenta para entender o cliente. Que o cliente chega, a gente já sabe qual é a data dele, quando ele faz, né, aniversário e tal. E aí a gente sabe qual é o elemento que ele tem, que ele traz. Se ele é fleumático, né? Pode falar um pouco sobre isso também. isso. Se é sanguíneo e tal. A gente tem, né, os tipos psicológicos, que é o que, na verdade, o que é, até para colocar assim melhor pessoal, qual que é a diferença da psicanálise e espiritualidade e a psicanálise tradicional? É que a gente realmente a gente vê o cliente como um todo.
né? Isso. É uma visão holística e outra. O psicanalista espiritualista, ele é um reencarnacionista, ou seja, a gente acredita em vida após a morte, em vida, né? Em Uhum. reencarnação. E por quê? Por exemplo, Freud, ele fala, ele diz que o homem, ele nasce uma folha em branco, né? Aí já Uhum. vem Jung e já fala, não, o homem não vem, o homem ele traz, que é onde a gente entra, né, no inconsciente coletivo, né? Ele traz memórias ancestrais, experiências ancestrais que vão, né, dependendo da cultura e do local onde ele esteja inserido, ele vai desenvolver, né? Que aí a gente entra em arquétipos, né? E aí o Jung traz os tipos psicológicos. Nas funções psicológicas que ele traz, que a gente chama, né, de temperamentos na espiritualidade, que na verdade esses temperamentos eles vêm de Hipócrates, ou seja, na Grécia Antiga, né, o pai da medicina, ele já vem com a questão dos temperamentos, né, que ele fala que são o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, que ele realmente interage esses quatro com os quatro elementos, né, terra, Uhum. água, fogo e ar. Então, a partir já do signo do cliente, né, o sol, né, que a gente fala, que é o signo principal, a gente já consegue visualizar qual é o temperamento, a função desse cliente, né? Que para Jung seria o pensamento, sentimento, sensação e intuição, né? Que aí seria ali aqui, vou dar tô dando uma espiada aqui do lado que é minha colinha, que é o sentimento, são os signos de água, pensamento, né? Que é o signo de ar, sendo que o sentimento seria o fleumático. Aí o pensamento, que é pensamento para Jung, seria nos temperamentos o sanguíneo, que seriam os elementos de ar. Aí a gente tem o melancólico, que seria para Jung a sensação, que é o elemento terra. E o colérico, que claro, é o fogo, que seria a intuição, né, para Jung. Então, a partir daí, e aí a gente também tem a ferramenta que a gente faz de temperamento, que é o teste de temperamento, onde a gente verifica se o cliente ele está em equilíbrio com essa essência dele ou não. Porque às vezes Uhum. você faz o teste de temperamento e você verifica que o cliente, por exemplo, ele um signo de ar, exemplo, seria sanguíneo, mas ele está pendendo aí para de repente, para um sentimento, para um elemento água, né? Então vamos entender por que que ele está nesse desequilíbrio. Apesar que, claro, mais uma vez dizendo, nós temos os quatro elementos, né? Mas assim, por que que ele está, de repente, ele não está manifestando a essência dele? Né? E a partir daí, claro, a gente vai fazendo, tem estudos mais aprofundados e vai verificando, né, para poder, aí sim, né, poder orientá-los, né, de uma maneira para que eles consigam manifestar o que eles vieram realmente manifestar, né, aqui nessa encarnação, né? Sim. E aí, o que que isso é importante para o cliente? O cliente é importante ele saber que ele vai ser acolhido. Nós vamos, através dessa informação que a Isabela passou, a gente não vai passar isso em consulta, tá? Isso é para a gente saber como tratar você. Então, quando vocês chegam a nós, a gente sabe como vocês funcionam. Então, naturalmente, se vocês são um signo de ar, por exemplo, como vocês se comportariam se vocês estivessem de uma forma satisfatória. E quando vocês não estão de uma forma satisfatória, vocês vão ter o inverso dessa classificação que ela passou agora, entendeu? Então, é assim que a gente vai tratar vocês. E claro que toda a psicanálise, toda, e todo psicanalista, ele não dá de pronto a informação para o cliente, né? O cliente vem, ele vem em procura de acolhimento. E aí a gente vai enrolar esse novelinho e devolver para ele.
tá? Então a gente não vai dar para ele a informação que ele vem buscar. Por quê? Porque é individual, nós somos indivíduos, a gente não pode pegar e chegar para a pessoa e falar, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Não é uma receita de bolo, né? Não Não. funciona Quer assim. conselho, a gente fala, quer conselho, melhor pede para a mãe, É que o mãe adora amigo, dar a conselho. mãe, isso, a mãe principalmente. E nada contra a mãe, porque eu sou mãe, né? Então, os demônios, né? A gente sabe que nós somos uns demônios, né? Mas uns demônios do bem também. Mas, enfim, aí a gente vai ficar, né? Vai ficar na função do quê? De analista mesmo, de fazer uma troca analítica, né? Então, você vem com uma questão e a gente vai fazer você ter consciência do que você trouxe. Porque a consciência que vai curar você. Não tem outro jeito. Não existe um remédio que faça você melhorar do que a própria consciência. Quando você tem consciência dos fatos e de como você funciona, se aceitar como você é, fica bem mais fácil. Tem Ah, que que dar mãe que dá conselho e conselho. bronca. Com certeza. Ah, com certeza. Todas, né? Todas dão conselho e dão bronca também. É. Faz Eu acho que assim, parte, é né? importante também, porque assim, as pessoas, o processo terapêutico para o autoconhecimento, então, e eu falo até pelo meu processo, né, que eu acho que todo mundo, psicanalista faz terapia, sim, tem que fazer, Ah, né? precisa, Então né? a gente passa também, até porque a gente precisa se entender e se autoconhecer para poder compreender, né? Uhum. Né, começa na gente para poder até entender o que é do outro, o que é seu, para a gente saber, E, né, lidar com as dores, dores e é, amores, né? para não E, fazer contra transferência, né? Senão a gente faz, exato, né? exatamente. E é importante porque a terapia, apesar de existir, né, ainda, eu acho que muita gente ainda que tem um certo preconceito com as terapias, não importa se é psicologia, se é psicanálise, enfim, mas a pessoa tem que entender que quando a gente passa por um processo terapêutico, o legal é porque o terapeuta ele devolve para você, né, aquilo que a sua dor. Então você Uhum. como se você escutasse você mesmo de fora, né? E isso Isso, é. faz você refletir. E você fala, Uhum. nossa, verdade, eu estou agindo assim, mas realmente isso não está legal, eu tenho que usar de uma outra maneira evolutiva, são muito interessantes, né? E aí, quando a gente entra Uhum. também, até com os processos, né, dentro da psicanálise, que a gente entra com, com o Círculo da Vida, por exemplo, que é uma psicoterapia, para quem não conhece, é uma psicoterapia sistêmica, foi criada também pela Márcia Marins, que é criadora do curso do Psicanálise e Espiritualidade, e ele Uhum. é muito legal, porque você trabalha as criaturas, né? Diferente da constelação familiar, que até, né, tá mais, que o pessoal normalmente conhece mais, ela você vai olhar, se você tivesse como observador olhando para você mesma, traz uma reflexão e um entendimento de coisas que nem imaginava, né? Não, não fazia ideia. Orienta o pensamento no caminho produtivo, isso mesmo. Você ouve você. Quando você faz análise, você está falando para o psicanalista, ou para quem, né, no nosso caso é psicanalista e espiritualista. Quando você está falando, vendo a expressão, e geralmente o psicanalista fica uma samambaia, bonita, linda, maravilhosa, e aí você está escutando, falando e ouvindo, né? Aliás, ouvindo, falando e vendo. Então, você está com alguns dos seus sentidos bem forte nesse momento, na hora da sua fala, do seu desabafo e tal. E aí você quer o quê? Acolhimento. Por isso que um psicanalista, né, para quem está ouvindo a gente tem uma questão muito forte, muito importante. Por isso dá terapia também para o terapeuta.
para que ele aprenda a não julgar, a quebrar crenças que a gente traz da nossa educação, né? A gente aprende muitas crenças, né? Então, a gente aprende, vira psicanalista e desaprende tudo, porque é assim que é um terapeuta, né? É amar realmente, escutar a história do outro. Isso é ser alguém que ama o que faz, porque você vai ouvir a história do outro o tempo todo. E tem que amar fazer isso. Mesmo, né? Ter prazer. E eu tenho prazer de verdade quando eu escuto cada um de vocês que estão comigo. Realmente, eu tenho prazer. Eu nem sei, na hora, eu não sei nem que eu me chamo Ana Paula. É muito, 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 muito prazeroso. Porque É eu importante, não né, a sei gente ter esse explicar. Eu não sei acolhimento, né? explicar, é mágico, é mágico. Para mim isso é uma magia, né? E a gente tem, e segundo a Márcia, né? A gente nasce para ser um dia. E para mim não foi diferente, porque desde pequena eu sempre tinha minhas colegas que vinham desabafar comigo. E eu nunca tinha ninguém para me escutar. Então, quando eu falei isso em terapia com a Márcia falou, ah, você tem dúvida, né? Que você ia ser terapeuta, né? Só escutar, já estava treinando desde pequenininho. Então, hoje eu entendo. Na época eu ficava puta, né? Vamos combinar, né? Porque eu queria alguém para me escutar e ninguém queria me escutar. Eu tinha que escutar todo mundo. E coisa de criança, adolescente e tal, porque foi a vida inteira assim, né? Não é uma coisa que eu fui estudar e aí eu descobri, não. Eu sempre tive isso, né, na vida. Isso faz parte da minha vida, né? Acho interessante falar, porque a maioria dos terapeutas acho que já viveu algo parecido, né? De Eu ter acho que os muita caminhos amizade, vão né? levando a gente, né? É engraçado, Não porque eu, é? quando eu fui. É. Eu sempre. Quando eu fui fazer faculdade, né? Na verdade, eu queria fazer filosofia, né? Mas aí o pessoal, não, filosofia, o que você vai ser da vida, menina? Vai fazer outra coisa. Então, sempre assim, então esse lado filosófico, ritual, assim, sempre teve na minha vida. Mas eu sempre, como eu venho até do espiritismo e tal, a gente tinha uma ideia de falar, não, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver minha espiritualidade, mas eu preciso pagar conta, né? E a gente tinha aquela crença de que trabalhar com energias e com espiritualidade, muitas vezes você não pode cobrar por isso. Na verdade, entra na crença do valor, né? Do nosso valor. Então, aí a partir do momento que eu parei e falei, não, eu quero trabalhar com isso, e eu comecei a buscar e a encontrar maneiras de falar, não, eu posso fazer um trabalho onde eu tenho uma troca de valor. A gente está no mundo material, né? A gente tem que comer, tem que... E aí que eu falei, não, é isso que eu quero, meio de vida, é a minha parte, e eu quero trabalhar com isso, eu quero viver realmente disso. Né? E aí foi quando eu realmente do o curso de psicanálise e espiritualidade, né, o terapeuta, que é incrível, que também é uma maneira da gente usar, principalmente quem tem mediunidade e tal, é uma maneira de se doar assim e ter uma troca de valor por isso, né, de fazer isso o nosso trabalho, podendo ajudar muito mais gente, né? Uhum. Sim. Eu fiz a psicanálise em 2019. Me formei no começo do ano passado. Pouco tempo, né? Não Agora, a passa tão rápido. radiestesia não, já. A radiestesia acho que é 25 ou 26 anos. Há um tempinho já. Tudo é terapia, na verdade, né? E Que as foi pessoas às e vezes é também têm que terapia. entender que assim é um ser humano acolhendo outro ser humano, né? Sim, uma Existem alma as cuidando de outra. ferramentas, é claro, a gente estuda muito, porque por exemplo, né, no próprio curso de psicanálise e espiritualidade, a gente estuda neurociência, né? A gente Uhum. vai estuda Freud, Jung, Reich,
Lacan, né? Então, assim, a gente tem um estudo, a gente vai aos temperamentos, a gente vai estudar os corpos sutis, que é a parte, né, Odu, né? Agora eu estou fazendo um curso lá espiritual, de Odologia com a o Márcia. Odu, né, que seria... Explica um pouquinho, você que está fazendo o curso, está se aprofundando mais aí, explica o que é o Odu, pessoal. Odu é como se fosse a numerologia, né? E é misturado um pouco com o signo, né? Mas não é bem isso, né? É um número que a gente nasce com a soma da data de nascimento e que está atrelado ao nosso destino, né? Então é como nossas energias, né? Que vão a gente vai se identificar com os nossos caminhos. Então, assim, ó, independente do que eu fizer aqui, e vai ter sempre as variantes, né? Por conta de tudo, né? Pelo todo, eu tenho o meu caminho que já está traçado. Então, é como se eu viesse para manifestar esse meu caminho. Quando eu estou... por isso que é legal esse trabalho de Odô, porque ele vai estudar a pessoa como ela é vista, né? Então, ela tem um número de testa, que a gente chama, tem um número da psique, tem um número dos pés, que é o caminho que ela vai fazer, tem o lado direito, que é o lado profissional, o lado esquerdo é o lado emocional dessa pessoa. Então, como ela funciona. E cada número desse Odu tem a ver com o orixá, porque ele está... a identificação é o orixá, que é um santo, né? Que tem os Que é importante arquétipos até a gente existem. colocar aqui que apesar na psicanálise e espiritualidade, em Jung, por exemplo, quando ele trabalha os arquétipos, né, ele trabalha muito em cima da mitologia grega. Na Isso. psicanálise e espiritualidade, a Márcia Não, Marins, o que que ela fez? é Ela africano. trouxe esses arquétipos No através dos Urubá, né? orixás, né, através dos orixás. Mas isso não tem nada a ver com religião, até porque as histórias Não. desses arquétipos, São elas energias, né? primeiro que são energias, e segundo que se você pega a mitologia, se você pega a mitologia suméria, a mitologia grega e estudos muito Uhum. interessantes sobre isso, de como, na verdade, é a mesma história contada de formas diferentes, com personagens diferentes. Isso Mas no mesmo. final é tudo a mesma coisa, né? E assim, né? O interessante do Udu, que a gente percebe durante o curso, que eu nem terminei ainda, eu estou fazendo. Que é maravilhoso. Se vocês puderem ter oportunidade de fazer, façam sim. É igual a psicanálise, né? Se tiver oportunidade de fazer o curso também, né? Porque aí você vai ser terapeuta da própria vida, né? E eu acho E que até isso porque é fundamental. o objetivo de É esse. psicanálise e espiritualidade é transformar o seu cliente, que ele seja, né, o terapeuta da sua própria vida, né? Isso. Que ele consiga, que ele encontre a magia da vida, né? Da Que é magia ser da que vida. primeiro que a gente tem quem aqui é especial, né? Mas nós somos todos Não, essenciais. E isso é, é primordial. A gente entender que aqui ninguém é especial, mas somos todos essenciais, né? Nós fazemos parte de um todo. No momento que a gente tem essa consciência, que a gente tem sim, né, o nosso papel aqui e que a gente não está aqui a passeio, eu acho que compreendendo o que eu sou, né, como eu vim me expressar e não brigar com isso, né, e eu falo até por mim, porque exatamente por eu ser elemento ar, ser do pensamento, eu sou extremamente racional. E aí sofria, que eu falava, eu não consigo sentir, porque eu não sinto. Cara, eu realmente agora não é minha, sente. né? Assim, não é a minha característica ser uma pessoa de sentimentos, assim, muito, né? Mas isso não quer dizer que eu É não sim, tenha. é que você segurava. Você Eu tô segurava. aprendendo, né? Então, Agora está soltando. a gente vai soltando, mas é isso, até entender que é uma característica.
né? E ainda mais É, quando você olha, e aí para quem tem conhecimento mais de astrologia, que aí vai olhar o mapa e aí consegue ver os elementos que estão ali em excesso, que fazem de você, do que você é regido, né? Porque às vezes também, por exemplo, né, no caso do ar, né, que é o elemento ar e é extrovertido. O elemento ar é extrovertido. Eu hoje me vejo uma pessoa muito mais introvertida do que extrovertida. Então também uhum. está tudo bem. É claro que a gente às vezes precisa equivocar. Vamos usar o extrovertido para Então, aquilo mas que eu se tenho você que olha no manifestar, mapa né? do Edu, por exemplo, no Odu, tem um lado positivo e negativo do Odu. Então, às vezes, você, além desse elemento, né, do elemento ar, do signo e tal, no Odu, a gente vê como característica que eu estou envolvida naquele momento. Então, por alguma razão, eu estou negativei. Então, como que a gente faz isso? Quando eu não aceito o jeito que eu sou, aí eu negativo. Então, por É. exemplo, se você tem, por alguma questão de crença, né, e até da própria educação que a gente teve, não se faz assim, não pode isso, não pode aquilo, a gente cresce com esses valores que foram colocados para nós. E por isso que Freud fala que é impresso no papel, porque isso faz sentido. Como Isabela, você não pode lembrar do seu passado, de outras vidas. Aí você vai lembrar dessa atual, mal e porcamente, porque muita coisa fica no inconsciente, né? De vez em quando passa pelo portão do pré-consciente. Sim. Mas, né, normalmente está lá, seguro. Por quê? Porque te coloca em segurança. Mas todas as impressões, quem te deu foi sua mãe, seu pai ou quem te criou. E é isso que Freud falava na impressão da página em branco. Então, como É. Isabela, você tem uma chance maior de lembrança, tá? Agora, de vidas passadas é a aceitação de como você funciona. Entende a diferença? Então, Uhum. tem a tradicional, né, tratada, né, a psicanálise tradicional por Freud, que ele só via a vida de agora, né, assim que é, e os freudianos têm essa visão, né, e na psicologia e espiritualidade, já não, a gente já olha como um todo, como com aquela pessoa, aquele cliente que chega, né, que chegou a mim, como ele funciona. Ele não é só essa vida, ele é outras existências, É. ele tem outras questões para resolver também, né? Por quê? Porque nós somos alma, a psique é alma. Então, a nossa alma, ela pode sim ter tido várias experiências e que não foram resolvidas, obviamente, porque senão a gente não estaria na terceira dimensão, certo? E, e aí, como a gente traz, falhou, né? Aí, como a gente traz essa Certo. É, informação até de porque outras aí Jung vidas, vem, né? Que ele, quando isso, fala do Jung. é self, né? Que nada mais é que para a gente é essência, né? Isso que é o legal. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por Jung. A gente mais se aprofundou na idade, apesar dele não falar em vidas passadas e tal, ele traz com outros. Na verdade, ele usa outras palavras para falar sobre isso, né? Por exemplo, quando Uhum. ele fala que o homem não, quando ele fala do inconsciente coletivo, nada mais é ele está falando desses registros acásticos, né? Que agora também está na moda a questão dos registros acásticos, né? Que são as informações que na verdade é o quê? Né? O, nós somos mente, né? Tudo é mente, né? A grande mente, Deus, né? Quem você, cada um dá um
nome, mas é o quê? É mental. O universo, a gente estuda física quântica, os cientistas cada vez mais comprovam o nada, né? Porque quando eles tentam comprovar a matéria, quando você vai lá no microscópio, pega uma cadeira, vai no microscópio, vai olhando, 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 até chega no átomo, do átomo você vê o quê? O nada, né? Então, cada vez mais eles provam que tudo é feito de uma... não diria que é uma grande ilusão, não saberia falar, mas que a gente, na verdade, é mente, tudo é pensamento. Então, quando as pessoas falam que você pensa, né? Porque criando, né? É que agora a gente já são 9 horas. Eu queria ver se você tem pergunta, né? Atender demais, porque eu sei que é terça-feira, o pessoal está cansado. Aqui, ó, a Verdura Verde Feliz queria morar para fazer esses cursos. Não precisa, tem online. É a Tayla. Faça online. É a prima da filha. Estou no Rio de Janeiro, fiz esses cursos. Dá para fazer maravilhoso online. É um monte. A Isabela fez terapia no mapa do tempo que estou estudando, mostra bastante como os elementos estão se manifestando. Legal, não tempo, mas deve seguir, né? Acredito que deva seguir aí essa linha também dos elementos. Se alguém tiver aí uma pergunta. A Mary, que falou do mapa do tempo. O curso. O que você falou? Se alguém quer perguntar alguma coisa. Tem cursos muito bons. E ó, que eu achei que eu era uma pessoa também só de presencial. Falei, nunca na vida eu vou conseguir fazer um curso online. Imagina, não vou. A gente se a louca dos cursos, né? online agora. A Bia falando, o processo de autoconhecimento pode ser doloroso, mas recompensador. E é verdade, Bia. Eu tô vendo aqui. Carol Figueiredo. É muito assim, realmente dá para assim, é assunto que dá. Porque já são 9 horas, 9h03, então para a gente não se estender muito, é um assunto que realmente, se deixar, a gente fica aqui 3 horas batendo no papo, porque dá muito pano para manga, né? Mas aí a gente vai... a Bia aqui, o processo de autoconhecimento pode ser doloroso, mas gente, isso a gente não pode mentir. O processo de autoconhecimento não é gostoso, ele é doloroso porque a gente tem que olhar para as nossas sombras, né? E é importante. Obrigada a você, porque a gente de luz e sombra. Carol, né? Então a gente tem que aprender a olhar a nossa sombra, transformar as nossas sombras no nosso aliado. Né? Isso que é importante, é aí que a gente vira um ser integral. Quando a gente consegue equilibrar, né, a nossa luz e a nossa sombra, e aí a partir disso, né, a partir do momento que o que eu sinto, o que eu ajo, ele se integra, né, é aí onde eu encontro o equilíbrio. E aí, para isso, a gente colocando a nossa sombra para debaixo, a gente tem que acolher para ela, para poder e realmente nos tornarmos seres integrais. Não, você já falou tudo. Não, eu adorei a live. Agora, Vou, pessoal. Né, não percam as próximas.